Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, tudo bem, gente querida? Nós vamos entrevistar hoje um advogado que é especialista em áreas de direito penal, né? Mas também ele trabalha muito com a questão de áreas financeiras, fraudes, né? Mas ele é um pós-graduado também em direito médico, pós-graduado em ciências criminais, pós-graduado em medicina legal e ciências forenses, né? Um especialista também em tribunal de júri em direito criminal. E pode crer, ainda é formado em filosofia e teologia. E assim nós estamos muito felizes aqui no escritório do Dr. Luiz Antônio Santos, que vai apresentar para nós alguns conceitos, né, para nós entendermos assim de uma forma mais simples, mais popular, certas coisas que nós estamos escutando por aí, em noticiários e tudo, e a gente fica assim, o que será, né? Como que conceitua isso? Eu posso estar fazendo ou não? Será que eu estou dentro dessa história? Estamos agora apresentando então a vocês todos, tá? O Dr. Luiz Antônio Santos, que vai cumprimentar você, internautas aí. Olá, internautas da TV Espaço Homem. É um prazer estar aqui diante de vocês para trazer um pouquinho de conhecimento na área criminal. Doutor, uma das coisas que está tanto no momento, não é? A palavra corrupção já gastou, ninguém sabe mais do que é que está se falando, que corrupção é essa, tudo virou e não sei o que, tudo é corrupção, tudo é o cara corrupto, mas aí é tanta enrolação, né, na terminologia, na mídia grande, enfim, e a pessoa que é leiga fica, mas o que será tudo isso, porque tudo virou corrupção no momento. E então uma das outras coisas que se escuta também muito assim é a história do crime financeiro, né? Porque isso é um crime financeiro, isso é um crime contra a economia popular, enfim, tem alguma diferença assim conceitualmente para que nós leigas, pessoas leigas, aí possamos ir... Sim, tem diferença. O crime financeiro, todo crime que envolve dinheiro é crime financeiro, né? Então existe o crime de ocultação de patrimônio, que também é crime financeiro, o crime do colarinho branco, que é financeiro, tudo que envolve dinheiro é crime financeiro. O crime financeiro, eles tem também o crime tributário, também, que é financeiro, que envolve uma pessoa em geral, né? Uma pessoa que cometeu um crime contra uma outra, ou uma empresa que cometeu um crime contra um particular. Agora, quando começa a entrar na empresa pública, aí nós começamos a ver com outros olhos, né? Aí onde começa a aparecer a tal corrupção, né? A ocultação de patrimônios. A ocultação de patrimônios é quando a pessoa oculta o verdadeiro patrimônio, né? Aquilo que ele tem e a origem daquilo que ele adquiriu. Com o passar do tempo, ele vai se escondendo e depois ele começa a lavar aquele dinheiro que vai entrando de forma ilícita, começa a lavar, e onde ele vai, da ocultação, ele passa a mostrar um patrimônio lícito, mas que veio de origem ilícita. Isso é lavagem de dinheiro, né? Então, é mais ou menos assim. Então, o crime financeiro, ele pode ser tanto da área particular ou da área de uma empresa grande, um banco, praticando contra um correntista. É um crime financeiro. Agora, o crime contra a economia popular, ela envolve uma sociedade, ela envolve um grupo grande de pessoas. Vamos citar um exemplo, um determinado banco que promete um empréstimo e cobra um valor daqueles correntistas, e no final aquele empréstimo não aconteceu. E depois se descobre que aquilo que o gerente, ou alguém que administrou, criou ali dentro da instituição, foi para poder praticar uma fraude, né? Então esse é um crime contra a economia popular. Certo. Quando o senhor diz a lavagem, nós vamos tentar assim falar na linguagem mais popular, que ele vai aquecer o dinheiro. Não se escuta, digamos assim, para a relação das pessoas mais simples, que ele esteja fazendo isso. O que está mais no noticiário seria assim, que pessoas fizeram de conta que deram palestras, né, em alguns institutos, aliás, como tem institutos dando palestras, né? Então, e que na verdade não seria todo aquele custo, pelo que eu entendi,
e que eles então faziam de conta que davam essas palestras para poder exatamente aquecer os dinheiros que estavam sem origem. É mais ou menos isso? Não, veja bem, esse não é bem assim. Não, então como Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa que me contratou para dar uma palestra, realmente eu tenho a prova de que eu dei a palestra. Não interessa, a empresa me pagou $2.000, $10.000, foi um contrato, existe um contrato, né, entre os dois, formado. Esse contrato inclusive não precisa nem ser escrito, pode ser formalizado oralmente, que é válido, e a pessoa vai dar a palestra e recebe por aquilo, então não é crime. Tá, quando normal. Não tem crime. Agora, o que é Agora, nós temos que ter cuidado que às vezes uma pessoa pública dá diversas palestras, e aí ele aumenta o patrimônio dele com essas palestras. Aí outra pessoa que pode querer denegrir a imagem dele, pode querer suscitar suspeitas, talvez onde não há crime. E às vezes pode até acontecer realmente, mas para isso é muito difícil, porque ele teria que a empresa que o contratou, ou a empresa, ou a entidade, a instituição teria que estar envolvida, né? É difícil ter uma instituição que preserva um nome envolvida num ato de, vou pagar 100 mil para uma palestra. Tem pessoas que cobram 1 milhão, 2 milhões de palestras. Então, um instituto envolver numa coisa só para dizer que o outro fez uma palestra que não existiu, hoje nós observamos que está aí a internet, está aí TVs, né, reportagens que mostram que realmente houve uma palestra, né? Então é difícil. Então a lavagem de dinheiro, a ocultação de patrimônio não vem por aí. E ficam utilizando isso, né, para como as pessoas ligam, não entendem, vai acreditar que o outro lavou dinheiro mesmo com palestra. É muito difícil. Ficam dizendo coisas que não são reais, não são comprováveis, né? Ficam usando a internet, como você falou, para denegrir as pessoas. Para denegrir as pessoas, né? E todo mundo faz palestra, todo político faz palestra e recebe por isso. Isso no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Principalmente os ex-presidentes, não é? Sim, os ex-presidentes aproveitam a oportunidade de ter sido ex-presidente. Eles são convidados para vários países para fazer palestras e recebem bem para isso. Quase todos os ex-presidentes têm uma fundação, um instituto também posterior. Também tem um instituto. Né? Então quer dizer que tem que também ter cautela nas informações. Quando fala da política, como uma pessoa é pública, as pessoas gostam de, às vezes, falar mais, né? Falar demais e não ter provas. Então tudo que a pessoa vai falar, ela tem que ter um fundamento, tem que ter provas reais, provas contundentes de que a outra praticou crime. Se ela não tiver essas provas, ela está ocorrendo no crime de injúria, né? Injúria, crime de de calúnia e de difamação mesmo, né? Agora nós temos alguns outros tipos de crimes que estão meio na crista da onda aí falando, né? Por exemplo, crime contra a ordem tributária. Crime contra a ordem tributária é quando a pessoa recebe um valor e ela não declara. É praticamente isso. Ela recebe, vamos supor, 100 mil reais por um trabalho. Aí ela declara que recebeu 20. E os 80 mil, como é que ela vai falar que ela recebeu e entrou na conta dela, né? Se ela não declarar, é um crime tributário. E isso a maioria das pessoas comete, né? A maioria das pessoas que comete o crime tributário é o que mais comete. Só que é o seguinte, que o crime tributário, geralmente, o crime tributário é muito interessante. Porque vamos supor que a pessoa cometeu lá uma sonegação de imposto de renda de 100 mil reais. Aí ela é denunciada pelo Ministério Público. Então, até o juiz receber a denúncia, ela pode ir lá parcelar o crime tributário, acabou o crime. Extingue o crime, não tem crime. Ela não é nem processada por isso. Ok. Então, pode fazer a defesa também se não... Pode fazer a defesa se ela tiver prova que ela não sonegou o imposto. Mas olha a diferença. O crime tributário, na verdade, se a pessoa fizer o acordo, lá pagar em 20 parcelas, tudo bem, ela não cometeu o crime, ela desfaz o crime tributário, extingue. Mas ela cometeu anteriormente o crime tributário. Né? Ela teve a intenção e cometeu, só que depois parcelou e extinguiu o processo. Agora a diferença, uma pessoa comete um crime tributário, recebe valores durante o ano inteiro. 1.000 de um, R$1.000 de um, R$2.000 de outro.
R$ 5.000 de outro, e não vai declarando. Chega no final do ano, ele tem um montante lá que ele recebeu de R$ 100.000, um exemplo. Aí, passa aquele ano, o leão, né, não pega, a malha fina não pega, ele passa em branco. Ele roubou o fisco. Mas vamos supor que ele seja pego. E aí ele vai lá e parcela. Ele cometeu um crime, mas parcelou. Por ele ser uma pessoa que tem condições financeiras, ele vai lá, parcela e extinguiu o crime. Uma pessoa furta qualquer objeto. Vai no mercado, furta qualquer objeto, por mais simples que seja. Ele vai preso, fica lá preso 6 meses até dizer, mas o objeto era insignificante, e soltar a pessoa. E aí você vê, a pena do crime tributário ela é bem maior e extingue o processo na hora que a pessoa faz um acordo. É como se dissesse assim, não, você não cometeu o crime. Já o furto, ele é mal visto. A pessoa vai presa por causa de uma coisa insignificante, né? Desproporcionalidade. A desproporcionalidade, porque um é muito pobre, trabalhador lá que está passando fome às vezes, e o outro... às vezes ele... porque ele está sobrando dinheiro. Nenhum dos crimes correto. Mas, é o correto, né? Mas tem uma desproporcionalidade grande, né? Agora, o que é o crime contra a administração pública? Contra a administração pública, vamos supor, uma prefeitura, tem lá o prefeito, ele é o administrador público. Quando ele comete um crime, ele está cometendo um crime contra a administração pública, que é a prefeitura. Ele é o administrador público que cometeu um crime contra a administração pública. Simples assim, não tem muito... Então, só que é a mesma coisa, todo crime que a pessoa é acusada de cometer, ela tem o direito de se defender. O Ministério Público ele tem que ter provas concretas para denunciar, e muitas vezes não acontece isso. Chega lá na frente, ele é absolvido, ou por falta de provas, ou porque é inocente mesmo. Uma pessoa pública, ela está sempre, hoje, né, pela democracia principalmente, ela está sempre na observância das pessoas, né, e as pessoas falam, talvez sem fundamento, e aí o Ministério Público acaba investigando, pegando alguma falha, alguma coisa e denuncia. Chega lá na frente, ele pode ser absolvido ou por falta de provas ou pela inocência. Mas aí a imagem dele já denegriu, porque as empresas jornalistas já divulgaram aquilo como se fosse uma verdade, né? Não esperaram nem a decisão judicial. Não esperaram ele fazer a defesa. Exatamente. Também, né? Hoje, muitos políticos, muitos administradores públicos tem a vida devassada, destruída mesmo, porque as pessoas irresponsáveis falam, já condenam, aí o jornal vai lá, já noticia, as pessoas pegam aquilo como uma verdade absoluta e falam, aquele é criminoso, e depois a pessoa é absolvida. E nenhuma empresa jornalística vai lá dizer, olha, a pessoa não cometeu crime, não vai, a mesma reportagem para dizer que ele cometeu crime, não é a mesma para dizer que não cometeu crime, entendeu? Agora, no caso, por exemplo, assim, um fato que a gente tem conhecimento. O juiz determinou que o servidor desse determinada informação para que compusesse já a sentença judicial a favor de um cidadão que está fazendo a ação. Porém, o servidor público não entrega esses documentos. Ele comete crime. Quais são os crimes que esse servidor público e o advogado dele, da parte que ganhou a ação judicial, não sei como é que eu vou dizer, e que não faz nada também, devia ter tomado uma atitude contra o servidor, acho eu, porque está bloqueando a justiça, não está? Quando tem uma ordem judicial e o servidor deixa de cumprir, ele comete um crime de prevaricação, né? Mas me parece que está no artigo 325 do Código Penal. Mas o advogado, aí para falar de um processo de outro advogado, eu teria que ver o processo. Sim, mas é difícil a gente falar. Também a ordem judicial, né? O advogado, ele recebe intimação como a pessoa... Representante. Ele é representante, recebe intimação. A pessoa também é notificada. Então, basta a pessoa ser notificada, o advogado não tem essa responsabilidade de avisar, mas o advogado avisa, orienta e... Poderia entrar com a ação contra o servidor que está bloqueando a justiça. Também, além dele cometer um crime, né, e poder ser apenado por esse crime que ele cometeu, a pessoa que se sentiu lesada pode até entrar,
for o caso, entrar com um pedido de indenização por dano moral ou até material, né? Ok. Se ela deixou de ter algum lucro devido àquela desobediência. Atraso né? já da sentença já é uma grande perda, né? Exatamente. Ainda mais que o judiciário demora bastante entre um espaço de tempo e outro para qualquer decisão, né? Bom, uma coisa que parece que tem uma novela em que alguém se apropria da criação de alguém, enfim. E nós estamos então perguntando ao senhor a diferença do crime de concorrência desleal, a apropriação indébita de criação, né, intelectual, artística, né, e o que é que realmente as pessoas têm que entender que tipo de crime é esse, inclusive a concorrência desleal, né, que muitas vezes começa a quebrar o indivíduo que ele quer amar. Muitas empresas podem ser quebradas. Eles começam a fazer falsos despejos em série, eles começam a fazer processos falsos contra aquela pessoa, eles começam a praticar assédio judicial, assédio processual, quer dizer, então normalmente, infelizmente, é feito também com grupos de advogados a serviço dessas empresas que estão agindo de forma ilegal. Então nós estamos diante de alguns impactos, aí o cara vai dizer, eu fui contratado para fazer. Bom, mas ele está fazendo algo que ele sabe que está fora da lei na concorrência desleal. Então temos aqui algumas coisas meio estranhas, o senhor tem como explicar para a gente? A concorrência desleal, vamos começar por ela, né? Eu vou explicar assim, bem simples. Basicamente seria uma empresa ter um produto, ele traz um produto, ele tem condições de vender esse produto a R$10, o comércio, o valor é R$10 cada peça. Aí tem um fulaninho lá que não paga imposto, vem, monta uma empresa de fundo de quintal, vamos dizer, não que um fundo de quintal seria crime ou proibido fazer, mas uma pessoa mais ou menos que trabalha talvez na informalidade, não tem tantos empregados, não tem tantos custos. Ele busca a mercadoria, talvez até de forma duvidosa, então ele começa a vender por R$1, a mesma mercadoria. Então isso é concorrência desleal. E também no caso... ele pode levar até uma empresa à falência com isso. E também tem o caso dos publicitários, né, que desrespeitam a criação intelectual de um pequeno grupo, muitas vezes. Né? Os grandes grupos online ficam quebrando o pequenininho que teve uma inspiração artística, lá, uma inspiração de criação. Também isso a gente vê desleal. muito. É dumping ou é concorrência desleal? Não me lembro. Eu me lembro que eu tive um cliente que ele me contou que ele tinha uma empresa de divulgação na internet, de busca, site de busca, e que o site dele tinha uma aparência do Google, né? Assim, muito, assim, não idêntico, mas tinha algumas coisas. O Google proibiu que ele continuasse, aí ele mudou, aí no final ele falou que ele teve que vender a marca para o Google, que o Google estava proibindo ele de trabalhar naquela marca que ele criou. Por semelhança, né, doutor? Porque tem gente que pega, por exemplo, nós temos o Espaço Mulher, que é uma criação nossa comprovada de muitos anos, e aí o indivíduo pega grupos grandes e põe lá um ambiente e bota Espaço Mulher, quer dizer, isso é um dos crimes mais violentos. Quer dizer, ele pega uma pessoa que é menor, né, e ele se aproveita para poder talvez destruir até aquela pessoa que está começando. Exatamente, eles fazem exatamente isso porque nós temos com várias provas, né? E parece que o CAD também está cuidando bastante desse campo, porque acredito que deva atender também os pequenos, né? Não sei. A falta de acesso à justiça para os pequenos grupos é muito grande. Né, porque essas advocacias elas são muito caras também, dos especialistas. A Defensoria Pública ela age mais em casos de família, mas um trabalhista, por exemplo, que é pobre, ele não tem condições de contratar uma Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública não age para trabalhista, né, mas para a área da família. Sim, exatamente. Divórcio, pensão alimentícia, essas coisas. Bom, então aí teria que contratar um advogado particular, né? E como, né? Porque normalmente todo mundo se acha no direito já de cobrar até antecipado, tudo bem, ele tem o direito de fazer, mas poderíamos ter outras possibilidades, a pessoa parcelar no cartão de crédito, uma hipótese assim. Geralmente esse tipo de trabalho, os advogados eles cobram uma porcentagem, né? Talvez eles cobram as custas que tem que pagar mesmo e cobram uma porcentagem
do resultado final, resultado positivo, ele tem uma porcentagem, né? Porque tem alguns grupos... Eu não trabalho com porcentagem, porque eu sou criminalista, mas é mais ou menos isso, assim. Existem alguns grupos aí que estão querendo utilizar-se de atitudes muito drásticas contra o consumidor do serviço advocatício, vamos dizer assim, tá? Então não há o acesso realmente, né? E a desproporção também na defesa, muitas vezes a defesa utiliza certas coisas que não estão muito ortodoxas, né, para poder prejudicar os pequenos, a manobra também que existe de recursos, né. Nós estamos fazendo essa pesquisa de falta de acesso à justiça e ao judiciário, e é impressionante o que a gente está coletando de informações, né. Olha, a gente pensava no início que era só as mulheres, doutor, mas como tem homens também. Aproveitando o gancho que a senhora está falando, e da Defensoria Pública, na área criminal, a Defensoria Pública ela age em nome do pobre, né? Só que eu vejo, como advogado, uma desproporcionalidade muito grande entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. O Ministério Público tem 2, 3 auxiliares lá, ele tem uma equipe, já o Defensor Público, às vezes, muitas vezes, está sozinho. Ele trabalha sozinho, não tem muitos auxiliares, como tem o Ministério Público. Aí a desproporção é grande e o Ministério Público tem tantas ações e a Defensoria talvez pega 3, 4 vezes mais e ele tem que dar conta. Então muitas vezes o Defensor Público ele é muito bom, advogado muito bom, mas muitas vezes deixa a desejar que talvez um advogado particular poderia ter defendido melhor realmente uma pessoa, né? Talvez eu tenho visto processos que às vezes a pessoa pega talvez uma pena alta ou seja condenado porque o defensor, não que ele tenha sido relapso, fraco na defesa, mas realmente porque eu acredito pelo fato dele ter muito processo, talvez ele não tenha estudado muito bem aquele processo criminal para fazer uma defesa boa, e ele tem que correr muito atrás, né? Tem muita coisa para fazer, né? Bom, já estamos quase terminando nossa entrevista, mas a gente não pode esquecer agora a cereja do bolo, né? Porque no momento, assim, os crimes de internet eles estão na crista da onda, né? Todo mundo sabe, porque o cara cometeu crime, porque fez uma notícia falsa, outro porque criou um vídeo falso e acabou sendo descoberto. Enfim, então o que acontece? Tem pessoas, né, que talvez não saibam que é fácil hoje pela perícia, pela Polícia Federal, pelo próprio Ministério Público Federal, identificar rapidamente quando alguma coisa é falsa, né, e foi montagem, enfim. Enfim, as pessoas fazem isso, um passa para o outro, como o senhor disse há pouco, fala da honra de alguém, mas não foi lá exatamente averiguar. Infelizmente teve repórteres que foram inconsequentes, deram uma notícia, depois não vieram passar a verdade a público, né? Então nós temos aí na internet, além dos problemas atuais que estão acontecendo, nós temos também outros problemas, os amorosos, né? Que são os casos que estão aí na internet, até pessoas com perfil falso, né? Que a mulher confia e tal, enfim. Tem casos de... Recebe um golpe do amoroso. Recebe um golpe, né? Enfim, temos os casos do assédio moral, né? A pessoa passa a receber certas informações negativas para que alguém que é o cargo dela na empresa. Assédio moral geralmente acontece nas empresas. Exatamente. Mesmo. Temos as cobranças indevidas com a pessoa, né? Ficam falando mal. Aquilo é uma caloteira, aquilo é uma devedora, aquilo não sei o quê. Como o senhor disse, ninguém está olhando no passado, o que foi, se tinha direito, se quitou, não quitou por quê, né? Se a coisa está correndo, enfim. Aí nós temos também listas internas de grupos que estão denegrindo pessoas, fazendo linchamento moral, né? Listas que ficam usando a internet dentro de algumas entidades associativas, conselhos, sindicatos, não sei o quê, fazendo também um linchamento moral, né? Normalmente a perícia resolve isso também, pelo que eu entendi, tá? E tudo isso, segundo eu entendi, está mais ou menos dentro do bullying, né? E é o crime eletrônico,
e as leis mudaram para os crimes eletrônicos. Então, o que o senhor pode nos elucidar sobre isso? O crime eletrônico, a internet, é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, antes de adentrar a parte do crime da honra, vamos dizer aqui, o crime sexual. Hoje, o estupro de vulnerável, ele é muito mais abrangente do que no Código, pela lei passada. Mudou a lei em 2009, e aí o que acontece? Antes, em 2009, ainda não tinha toda essa euforia da internet, divulgação e tal. Então, uma coisa muito importante no crime sexual, por exemplo, o estupro de vulnerável. Pela lei de 2009, do artigo 237 do Código Penal, a pessoa, para ser estuprada, o vulnerável, teria que ser tocada. Hoje não. Basta a pessoa cometer qualquer ato, tocar a mão, não precisa nem ser nas partes limpas. A pessoa insinuar, ela já está cometendo um estupro. Então, por exemplo, uma criança, 7, 8, 9 anos, 10 anos de idade, está ali. Aí, se uma pessoa de longe mostrar uma foto para ela, pela internet, já cometeu estupro. Não precisa nem estar perto. Então, por exemplo, uma pessoa espalha na internet fotos de crianças nuas, ou foto de um homem, e mostra na rede para as crianças. Ela está cometendo estupro. Então, a internet é muito interessante, né? O crime de estupro foi mudado em 2009, e muita gente que divulga fotos de crianças, né, fotos pornográficas, está cometendo estupro, e muitas vezes não está sabendo. Agora, no crime da honra, nós temos 3 crimes, que é o calúnia. Calúnia é imputar falsamente a outra pessoa um crime, algo definido como crime. Por exemplo, um furto é um crime. Se eu falar, fulano de tal cometeu um furto na residência tal, foi aquele fulano, e eu não tiver prova, e aquele fulano provar que estava em outro local, acabou, eu cometi um crime de calúnia e eu sou apenado por isso. A pena vai de 6 meses a 2 anos. É um crime de ação privada, né? É ação privada, o Ministério Público para tocar na frente. Na verdade, é o privado, né? A pessoa que foi ofendida, que toca para frente, e o Ministério Público também acompanha. O crime aí tem do artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Aí a gente entra no crime de difamação. Então, primeiro eu falei no crime de calúnia, porque vamos supor que a pessoa cometeu um crime de verdade, furtou. Cometeu um deslize no passado e furtou, e aí, por acaso, alguém descobre que lá no passado ela cometeu um crime. E ela já pagou por aquilo e não deve mais nada. A gente tem visto isso acontecer. Principalmente em pessoas públicas, né? Eles descobrem a coisa do passado, lá de 20 anos, e quer denegrir a imagem da pessoa hoje. A pessoa mudou, tem outro pensamento, tem outra vida. Aí o que acontece? Aquela pessoa que está expondo, ela está cometendo um crime de difamação e muitas vezes de injúria também, né? E dependendo do crime, se ela não cometeu, calúnia também. Aí pode acumular calúnia, injúria e difamação. E o que a gente mais vê na internet é isso. A pessoa, ela pega lá na internet, no caso de particular, eu tenho visto, eu já tive casos, né, de clientes que teve a sua imagem denegrida, que a outra pessoa pegou lá uma foto, ou uma traição, né? A pessoa traiu o marido, a mulher traiu o marido, aí a outra vai e denigra a imagem daquela moça que traiu o marido. Ela não percebe, mas ela está cometendo um crime de difamação. Divulgar isso, mesmo que a pessoa tenha cometido lá, traiu o marido mesmo, tenha cometido alguma coisa,
mas ela está difamando, né? E aí não cabe ela não cabe assim, eu vou provar que ela realmente ela traiu. E o que não tem cabe. a ver com a vida privada do outro? Agora, o crime de difamação do administrador público, quando a pessoa vai e ou comete uma calúnia ou comete uma difamação do administrador público. Aí cabe provar o contrário. Aí a pessoa, ela tem que provar que aquela difamação. A pessoa ela tem que provar. Então o administrador fez isso, ele tem que provar. Se ele não provar, ele está cometendo crime. Então, por exemplo... Prova como, vamos dizer? Não, por particular, por exemplo, ele está difamando alguém. Aquela pessoa, vamos dizer de difamação, vamos dizer assim, traiu. Aquela pessoa traiu a esposa, por exemplo. Então, ela está difamando, não interessa se ela está difamando. Aquela pessoa cometeu um furto, então é calúnia. Então, ela tem que provar. Ela tem que provar. Agora, no administrador público, no caso dela difamar a pessoa particular, a pessoa que foi difamada, o que foi caluniado, ele pode provar que ele não cometeu a calúnia. Né? E a pessoa que difamou, que cometeu a calúnia, que caluniou, ela tem que provar que aquilo é verdade, senão ela está cometendo um crime de calúnia. Se ela difamar, não cabe prova. Ela não pode, mesmo ela provando, ela cometeu o crime. É porque tem certas coisas que as pessoas têm que entender, que vida privada de alguém não é para estar jogando na Já janela, o administrador público, a diferença é que se a pessoa difamar, acabou. Ela cometeu o crime, independente de ela querer provar ou não. Porque quando tem um problema com o administrador público, o procedimento seria fazer uma notificação na ouvidoria ou na corregedoria. Né? Tem órgãos para isso, né? E não sair difamando de qualquer maneira. Certo. Né? E do ponto de vista de assédio moral, né? Esse assédio que estão agora... Do assédio moral já se desenvolveram vários outros, né? O judicial, o processual... O assédio moral geralmente se dá em empresa, né? E geralmente é o chefe assediando o subordinado, né? É mais parte trabalhista mesmo. Mas usam a internet para... E quando usa a internet, aí depende, tem que analisar para ver se houve uma difamação ou injúria, né? Ficar contando particularidades dentro da empresa também me parece que... Tem coisas particulares... da demissão justa causa, né? Por exemplo, tem empresa, antigamente, tinha muito é interessante, porque antigamente, se o administrador público fosse gay, por exemplo, não poderia administrar aquele órgão. Aí eles iam buscar provas que aquela pessoa era gay, para poder tirar aquela pessoa do cargo. Né? Hoje não existe mais isso, né? Mas mesmo assim as pessoas pegam a vida privada dela e colocam lá como ela é gay, como se isso fosse uma coisa aterrorizante, um crime, né? E ao contrário, moral a pessoa está também, cometendo um assédio moral e ainda está cometendo um crime de homofobia. Né? E invasão de vida que privada. Vai ser criminalizada com a homofobia. Exatamente. Agora é muito interessante, eu acho que a gente aprende bastante, porque fica se olhando assim a questão do bullying, só criança e tal, mas na verdade os adultos estão praticando várias formas, né, digamos assim, de bullying, de assédio, através de vários atos, né? Exatamente, o bullying era comum nas escolas, né, de crianças, jovens, né? Mas hoje você vê que tudo aquilo que é praticado na internet não deixa de ser um bullying, né? E um bullying é grave, pode levar a pessoa até ao suicídio, uma pessoa que está sendo deixar a sua vida devassada, assim... Prejudica a família, família, exatamente. E a pessoa, eu falo muito sobre a empresa jornalística, né? Redes de TVs, né? Que divulgam, fica sabendo que a pessoa cometeu um crime. Talvez a pessoa é só suspeito, né?
ela vai lá, já faz reportagem, você fez isso, fez aquilo, não dá o direito da pessoa se defender. Então eu acho que em muitos casos, eu acho que o processo deveria ser sigiloso, para a pessoa não ter acesso. Mas em muitos casos sigilosos, eu não sei o que acontece, que chega lá um repórter e tem acesso. Agora, no caso, mudou a lei da internet em termos de punição, né? Nesses casos que nós falamos aqui, mudou também a penalidade com o uso da internet a cometer crimes, mudou alguma coisa? O que efetivamente mudou? Aí tudo vai ser analisado na hora do crime. Eles analisam o ardil da pessoa, se a pessoa usou a internet realmente para cometer aquele crime. É uma astúcia, ele vai analisar a astúcia da pessoa, aí pode aumentar uma pena, uma possível pena. Crime eletrônico, né? Dependendo do crime eletrônico, pode aumentar a pena. E crime eletrônico também é hacker, invasão a contas bancárias, divulgação da vida privada do outro na rede de internet, cometendo uma difamação. Hoje o Ministério Público tem condições de investigar, tem técnicas, hoje a tecnologia está bem avançada, que descobre o IP e chega até a pessoa, né? Hoje a pessoa tem que ter muito cuidado. E no caso por WhatsApp também é a mesma coisa? A mesma coisa, chega no IP do celular que divulgou, daquela rede, e descobre as pessoas que estão divulgando sim, que está levando para frente. Tá ok, então. Agora, doutor Luiz Antônio, é muito interessante, eu acho que vamos contar depois com as suas palestras aí também, elucidações de alguns casos das pessoas que estão nos perguntando, né? E queremos deixar à disposição para a sua despedida, né? Para nós é uma grande honra a sua entrevista, foi bastante acessível. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui transmitindo um pouquinho de conhecimento da área criminal, né? TV Espaço Homem, isso. Mas para mim foi um prazer e precisando nós estamos aí para esclarecer as dúvidas, estamos aí. Bom, gente querida, viu? A gente aprendeu bastante, inclusive agora esse final aqui sobre crimes eletrônicos, a gente ficou sabendo que tem umas mudanças aí e é interessante, né? São temas que podem ser debatidos na empresa, no grupo associativo, no grupinho da cerveja, mas são coisas que são atuais para evitar, né? Daqui a pouco a gente está sendo penalizado por alguma coisa e vendo alguém fazendo, né, agindo dessa forma também, poxa vida, vamos ajudar os que são vítimas, né? Aliás, está tendo um grande movimento hoje em defesa das vítimas, que elas estão acabando sendo isoladas, né? A pessoa, como o senhor muito bem coloca, ela não tem nem, às vezes, o direito à defesa dela pelo massacre. Fere, né? totalmente os direitos, né? Tá bom. Então, muito agradecida, gente querida, até um próximo programa, né, da TV Espaço Homem. Um grande abraço para todos, até lá.